Bom dia, senhoritas e senhoritos. Damos início à gravação da segunda aula do dia. Vamos continuar a nossa explanação sobre República Oligárquica. Nós estávamos falando do presidente Campos Salles, né, Fudin Loan, né, e falamos da política dos governadores, né, ou seja, um acordo entre governadores e presidente, onde os governadores buscariam eleger o máximo possível de deputados e senadores alinhados ao presidente, certo? E dessa forma haveria uma troca de favores. Como assim a troca de favores? O governador receberia recursos para alguma obra, para alguma coisa, para realizar em seus respectivos estados. Falamos da comissão verificadora de poderes, né, que consistia em quê? Perseguir e afastar do deputados, né, ou eleitos opositores ao presidente. Imputaria-se ele àquele opositor uma denúncia, certo? E com base naquela denúncia de crime, você afastava esse indivíduo do processo, né, garantindo a presença do situacionista, ou seja, do defensor da situação do presidente, certo? Aí segue o slide. Todo o sistema eleitoral da República Velha se baseia na fraude. Eu acho que isso ficou claro ao longo do que nós estamos discutindo, né? Até mesmo desde o segundo reinado, né? A fraude no processo eleitoral brasileiro, não existe Tribunal de Justiça Eleitoral nesse momento, o que favorece a fraude, certo? O que favorece a fraude. A manipulação dos votos estava a cargo dos coronéis. Opa, surgiu, né? Quem são os coronéis? Grandes latifundiários espalhados pelos municípios com prestígio e carisma em suas localidades. Exercia uma forma de clientelismo, vamos discutir o que é esse clientelismo, que garantiu o controle sobre a população mais pobre que vivia sob sua influência. Praticava um tipo de assistencialismo primitivo em troca de obediência total. Dessa forma, cada coronel controlava um curral eleitoral, o chamado voto de cabresto, certo? Então, aqueles indivíduos que vivem na região a qual eu controlo, certo? Esses indivíduos estão submetidos ao meu poder, certo? Muitos deles dependem de mim, a sua sobrevivência, certo? Esses indivíduos votarão em quem eu determinar que eles venham a votar. O que a charge aqui representa? Tem aqui um gráficozinho que eu achei interessante na internet, trago para vocês. Isso aqui. Como é que funciona? Você tem aqui o presidente da República, o presidente do Estado é o governador, certo? O governador está ligado aos coronéis, os coronéis aos eleitores, que elegem parlamentares e outros governantes que estão alinhados ao presidente da República. Vê, a pessoa mais importante aqui nesse contexto é o coronel, certo? É ele que garante esses votos de eleitores, certo? Em troca, bom, essa troca de favores, né? Essa troca de favores se dá da seguinte forma, como eu disse anteriormente, o presidente garante investimentos ao Estado que o apoia, certo? E esse Estado vai garantir melhorias no município que esse coronel controla. Então, a pontezinha que foi construída graças ao coronel, certo? A praça que foi construída graças ao coronel. A escolinha que foi construída graças ao coronel. E esse coronel vai compor aquelas famílias eternizadas no poder que a gente discutiu na aula anterior. Beleza? Por favor, vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Por favor, mexe o copo. Eu tenho essa percepção. Por favor. Beleza, Bruno, obrigado. Certo? Entendeu como é que funciona? Então, olha só. A professora... mexeu para a esquerda. Tá bom, tá bom. Certo? Mantenha-se à esquerda. A ultrapassagem. Né? Tá aí. A professorinha que vai dar aula na escola, a professorinha lá, quem vai arrumar? Rodando em círculos, né? Você não sai do lugar, né? Lá o copo, beleza. Entendi. Né? A professorinha que trabalha na escola, quem arrumou emprego para ela? O coronel. O soldado, sem instrução, o indivíduo sem instrução que vai virar soldado, quem arrumou emprego para ele?
O coronel. O delegado, o juiz, o coronel que articula essas posições políticas. Então ele é a pessoa mais importante da região. Ah, claro, pode haver mais de um coronel na região? Sim. Possivelmente eles serão rivais. Possivelmente há uma rivalidade entre eles. Certo? Daquele tipo assim, um coronel do Partido Conservador e o outro, como é rival, vai para o partido da oposição por ser rival. A oposição não significa uma ideia diferente da situação. Certo? Mas a oposição carrega essa rivalidade regional, tá claro? Conservadores e liberais, o que eles têm contra? A forma de governar, os objetivos são os mesmos. Manter aquela estrutura. Lembra disso? Então, é importante observar que nessa época, pertencer à oposição não significa apresentar um projeto diferente da situação. Boa parte dessa oposição aqui está ligada às rivalidades regionais. Eu sou coronel, estou no partido X, que está no poder. Sei lá, Flávio, sou de biologia, hipoteticamente, é meu rival, certo? Naquela região. Ele vai para o partido, vai para outro partido, fazer oposição a mim. Não porque ele tem perspectivas políticas diferentes, objetivos, transformar. Não, porque ele é meu rival, então ele vai buscar um partido de oposição. Isso está claro? Oposição necessariamente não é proposta de mudança radical, certo? Beleza? E esses coronéis, então, como eles controlam a vida das pessoas, é eles que ajudam. Vê, quem fez a ponte foi ele, quem colocou a praça foi ele, quem reformou a igreja foi ele, quem dá a esmola para a igreja, lá o dízimo maior, é ele, certo? Ele que garante quem é preso, quem é solto, ele decide a lei. Essas pessoas, então, é o que a gente está chamando de clientelismo. Essas pessoas, a professorinha só é professora por causa graças ao coronel, o delegado, o juiz, né? O soldado, certo? Ah, minha família não tem aonde comer, de onde tirar o seu sustento, vai ter um pedacinho de chão ali, certo? Que eu vou permitir que você tire o seu sustento ali, o seu de sua família. O cara vai plantar ali alguma coisinha, um machixe, um aipim, um gritante. O que você quer dizer com isso? Ah, assim, tem um gritante. Sim, exatamente. Exatamente isso, Samuel. Ele é a peça importante aqui nesse tabuleiro. Ele é a peça importante. Ele vai estar ligado a esse governador, é ele que vai garantir os votos aos deputados e senadores que vão estar atrelados aos interesses do presidente da República. Essa peça aqui é importantíssima. Ela é importantíssima, certo? Tem um grande poder regional. Grande poder regional. Certo? Ele tem a força, certo? Política, econômica e a força física, né? A figura do jagunço, certo? A figura do jagunço, certo? Como opressor daqueles que se opuserem a ele, certo? É importante. Então, o que é o clientelismo? É essa troca de favores, certo? Desculpa, deixa eu melhorar. É essa dependência estabelecida entre o coronel e o eleitor. Certo? O eleitor depende do coronel, que vai cobrar de alguma forma esse troco. É aquela coisa, eu já falei para vocês algumas vezes isso. Dou sempre esse exemplo. Sua avó que vota em fulano porque um dia ela precisou de fulano e fulano ajudou. Não, vou votar no seu fulano porque um dia... A massa tem isso, né? Esse agradecimento eterno a quem um dia fez alguma coisa por ela. Vê? Lembram? Quase um poder paralelo, né? Quase um poder paralelo de decidir os rumos da eleição, certo? Você via muito disso na reabertura do processo político no Brasil, né? Pós 88, a eleição de 89, as primeiras eleições, você ainda via muito no Brasil aquela ideia do eu te dou um par de sapatos, se eu ganhar a eleição, eu te dou o outro par. Dentistas, eu começo o seu tratamento dentário. Se o meu candidato ganhar a eleição, eu termino o seu tratamento dentário. Aquela pessoa tinha que trabalhar pelo candidato do dentista. Né? Médicos, quantos médicos foram eleitos, né? Atendendo o público, certo? Atendia todo mundo, rindo, alegre aqui, fazia aborto, certo? Dava testado falso, licença, ganhava a eleição. Troca de favores. Vê? Só existe o corrupto, porque tem um corruptor.
certo? A gente só vê quem aceita, quem oferece a gente esquece. Vê? Então é importante ver. Então o clientelismo é essa relação de dependência, onde o eleitor depende desse coronel. Depende do coronel, certo? Para retirar o seu sustento, um emprego, uma ajuda qualquer. Qualquer um que precisa de ajuda, bate na porta do coronel. E dentro do possível ele oferece essa ajuda, mas tem um preço, né? Essa dependência. Até aqui, ó. Governo federal, deputado, senador, currais, coronel municipal, comanda eleitores. Beleza? Comanda eleitores. Tá claro esse esqueminha aqui? Beleza? Tá claro esse esqueminha aqui? Beleza? Entendeu? É muito importante entender isso, hein? É muito importante entender essa relação coronelismo e elismo. É muito importante. Ela vai perdurar durante toda essa República Velha, certo? A partir de 1930 nós vamos criar aí o Tribunal de Justiça que vai dar um freio, certo? Nisso. É muito importante, repito, é muito importante entender isso aqui, essa relação, certo? Hoje isso existe menos, mas você ainda percebe características desse tipo de comportamento, certo? Principalmente no interior, nos municípios mais humildes, né? Mas que é nas regiões mais desfavorecidas. Os grandes proprietários de São Paulo e Minas foram os mais favorecidos com tais práticas, né? Revezantes na presidência no período chamado política do café com leite. Ah, então tá. Nós vimos aí food law, política dos governadores, coronelismo, política do café com leite. O que vem ser a política do café com leite? O revezamento de presidentes ligados a paulistas ou a mineiros. Eles se apoiavam. Um presidente paulista, um presidente mineiro. Eles se sucedem. Mas chega uma hora que vai ter um grito aqui. Certo? Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Na realidade, a política do café com leite, acho que eu já comentei isso com vocês, né? Café com café. Todo mundo aí é produtor de café. Minas também tinha um desenvolvimento relacionado à produção leiteira, então ficou política do café com leite. A relevância desses dois estados está ligada ao contingente populacional, né? Coisa de votos, né? São Paulo, a que se desenvolve, Minas, tem um contingente populacional muito grande, e ela era capaz de decidir as eleições, daí a importância desses dois estados. Até hoje, se você acompanhar o processo eleitoral, né, de nível nacional, existem regiões que recebem as atenções do público, né? Como vota o Nordeste, como vota Minas, como vota São Paulo, certo? Então são regiões de tendência, tem uma gama de votos muito grande e elas podem decidir as eleições, certo? Eles podem decidir eleições, beleza? Então como se lida com essas regiões é importante atentar. Em termos de política internacional, o Campos Salles resolveu uma questão fronteiriça do Amapá, onde a França reivindicava 26 mil quilômetros quadrados, a região norte, o litígio vai ser decidido a favor do Brasil. Isso aí, né, numa decisão internacional, né, o governo suíço vai intervir como juiz e o Brasil, né, se torna detentor aí do que é o Amapá hoje, certo? Aí você tem duas charges, certo? Você tem duas charges demonstrando esse período de época, né? São Paulo e Minas Gerais, ao lado da cadeira da presidência da República, e o que você vê aqui embaixo? Representantes dos outros estados tentando subir, tentando ascender, tentando participar desse processo, certo? Uma sátira bem interessante que é proposta aqui. Os outros estados tentando subir. E aqui do lado, paulistas e mineiros. Aqui uma crítica a essa política liberal, né, que a gente apresentou e está apresentando no Brasil da República Velha. Né? Vocês vivem dizendo que são contra a intervenção do Estado da economia? Sim, mas quando estamos no prejuízo, somos a favor. Né? Aquela ideia que nós discutimos na aula inicial da sociabilização dos prejuízos. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides. Todo momento em que se vê ameaçada em seus interesses, certo? Sociabiliza-se o prejuízo. Nós vivemos isso hoje, exatamente agora, neste momento. Sociabilização de prejuízo, com retiradas de direitos. Certo? Alguém quer fazer comentários? Segue. Ó. Presidente Rodrigues Alves, tá tranquilo, né?
Rodrigues Alves. Bom, com as oligarquias controladas, pergunta, que atitude foi tomada para controlar as oligarquias? O que foi feito com o objetivo de controlar as tensões entre as oligarquias estatais? Que medida foi tomada? Alguém... Vocês podem errar à vontade, vocês estão sabendo, né? Que medida foi tomada para controlar as oligarquias estaduais? Havia uma tensão. Não. Nenhuma. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão... Só está com o computador aberto, vocês, né? Para solucionar as contradições e tensões, estabeleceu-se a política dos governadores. Que se baseava na troca de favores. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, política dos governadores. Para solucionar a tensão das diferenças regionais de desenvolvimento, né? Se criou a política dos governadores. Certo ou não? Outra pergunta. Favorecidos pelos empréstimos externos, qual foi a medida que permitiu os empréstimos externos contraídos para amortizar a dívida? O funding loan. Isso aí. Isso aí. O funding loan. Aqui. Tá vendo? Isso podia ser uma questão de prova. Né? Ele falou funding loan, política de governadores, com outras palavras. Certo? Com outras palavras. Aqui. Ó. E pelo surto da borracha, opa! Um novo produto de destaque aí, né, vai surgir no Brasil, certo? Não vai, claro, não vai conseguir, não vai competir com o café por tanto tempo, mas a exportação da borracha, certo, vai ser importante para o desenvolvimento do país nesse momento. Lembra que durante esse período aqui de governo do presidente Rodrigues Alves, ele está vivendo aí o não pagamento da dívida, né? Até 1911 não se paga dívida. Então, favorecido pelo empréstimo e uma dívida que ele não está pagando, certo? Esse de 10 milhões de libras esterlinas, certo? Os governadores controlados a partir dessa política dos governadores, certo? E você tem aí um up na arrecadação com o surto da borracha. Aonde vai acontecer o surto da borracha? Qual região você vai ter o desenvolvimento da borracha? Qual região? Em que região você vai ter o desenvolvimento, a extração da matéria-prima para a produção da borracha? Geografia. A região norte. Muito obrigado, Luiz. Né? A região do norte. Né? Qual é a matéria-prima dessa borracha? Látex. Né? Oriundo de qual árvore? Tá certo? Tá certo, Heitor? Isso aí. A seringueira. Isso aí. Certo? Então, a região norte, né, se você fizer uma pesquisa sobre o crescimento da região norte, fruto da extração, né, da exploração das seringueiras, você vai ver assim, que o crescimento do norte vai ser absurdo. Contudo, entretanto, todavia, certo? Muita gente vai morrer, né, nesse tipo de trabalho, certo? Devido ao quê? Devido à doença, principalmente a malária, certo? Principalmente a malária. Para você ter uma ideia, alguns castigos imputados a criminosos, por exemplo, era encaminhar os indivíduos para o norte. Encaminhar os indivíduos para o norte
certo? Porque a perspectiva de vida lá para esses indivíduos era muito pequena. Contrair, certo? Malária era caixão e vela preta, certo? Era caixão, certo? Mas, dentro da perspectiva, nós estamos discutindo aqui início do século XX, segunda revolução industrial, certo? O desenvolvimento das máquinas, a borracha é uma importante matéria-prima para essas indústrias. Consegue perceber a importância da borracha para a indústria? Estou falando de borracha para pagar erros de caderno, não, né? A gente pode discutir isso depois, né? Está ligado a funeral, né? É um termo pejorativo também que vai ser relacionado a racismo, certo? Beleza? Qual a relação da borracha com a indústria? Utilizada para fazer as máquinas das indústrias? Hein? Ela é utilizada para fazer as máquinas das indústrias ou para vender? Ela é utilizada no maquinário, né? Roldanas, não é? É utilizada nas máquinas, né? A máquina não é só ferro. Né? Você tem outros tipos, né, de peças, né, de outras coisas, né? Perdi a palavra aqui agora, né? De maquinário, vou usar a palavra do Heitor, né? Existem outros tipos de produtos que são utilizados ali para a construção da máquina, né? Senão, é ferro com ferro, dá atrito, estoura. Então, a borracha é importante nesse contexto. Então, nesse primeiro momento aí, início do século XX, a extração, né, a exploração dos seringais vai ser uma importante via de recursos para o governo brasileiro, que vai permitir o investimento no setor público, certo? Em tese, nós vamos investir no social. Em tese, mas entre aspas gigantes aí em tese, né? Qual é o objetivo do presidente Rodrigues Alves? Ele quer modernizar o país. Já existe a ordem, né? Já existe a ordem, né? Segundo ele, tem progresso. Está na hora de modernizar. E qual a referência dele? A referência é a França. Certo? A referência é a França. A ideia é fazer do Rio de Janeiro uma Paris dos trópicos aqui, certo? Quando você anda pelas ruas do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, nesse contexto de tempo que nós estamos estudando, o que você vê? Você vê pobreza, você vê sujeira, certo? Não culpabilizando as pessoas, mas a ação do Estado. O que você vê é um amontoado de casas e cortiços, certo? Em ruas estreitas e mal iluminadas. A proposta é alargar aquelas ruas, iluminar e construir grandes avenidas, né, no modelo europeu. Certo? O problema é, para fazer isso, você tem que desapropriar aquelas casas. Certo? Então, está escrito aí no slide. Vai iniciar um processo de desapropriação desordenada, derrubando casas, casarões e cortiços. Essa ação vai ser chamada de os bota abaixo. Certo? Os bota abaixo. Destruição de cortiços, casas e casarões, com qual objetivo? Ampliação de ruas, né? Para alargar essas ruas e construir praças. Muita gente aí está sendo desabrigada, mas era tudo em nome do progresso, tudo em nome da modernização, certo? Essas pessoas estão desamparadas, certo? É importante observar, né, o slide vai falar isso mais à frente, que concomitante a esse processo de desocupação, de derrubada de casas e cortiços, nós estamos falando de povo, nós estamos falando de massa, né? E as ações econômicas promovidas até agora afetaram quem essencialmente? As medidas de controle econômico produzidas pelos presidentes anteriores, o Campos Salles e o Prudente de Moraes, afetam quem efetivamente? A massa. Afeta essa população que está sendo atingida de novo. É importante observar isso. Certo? Concomitante a esse processo, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, já ouviu falar nele? Buscava sanear a cidade para conter um surto de varíola e febre amarela, via vacinação obrigatória.
Qual o problema que o Oswaldo Cruz vai enfrentar? A ignorância das pessoas, né? A ignorância das pessoas quanto aos efeitos da vacina, certo? Muita coisa vai ser dita em oposição à vacina, certo? Que a vacina não era vacina, que aquilo ali era veneno para matar os pobres. Acho que eu já ouvi isso. Século XXI, acho que eu já ouvi isso. Que as vacinas eram uma forma de matar pobre, que as vacinas não iam resolver nada, certo? Que o objetivo, como você tinha que mostrar partes do corpo, né? Levanta o braço, né? Para muita gente isso era uma afronta, para as mulheres de família, então mostrar partes do corpo era algo ofensivo. Haviam pessoas que ainda ampliavam isso, diziam que se ia ficar nua ou nua, certo? Então a ignorância das pessoas frente à vacina, o efeito da vacina e a exposição do corpo, o que afetava as questões morais, vai fazer com que as pessoas resistam à vacina. Veja que loucura isso, né? A gente pode fazer um paralelo. Vocês vão fazer prova de concurso. Pode haver um paralelo entre essa resistência da vacina hoje, né, mediante a propagação de notícias falsas, né? Existe o grupo aí da antivacina, não é? Não vacine, não vacine. Qual o problema de você não vacinar, hein? Qual o problema de você não vacinar? Qual o problema de você não vacinar? Assim, para não criar tensão, não vamos falar da vacina do Covid, não. Uma outra vacina qualquer, porque quem é anti-vacina está negando toda e qualquer forma de vacina. A vacina, para ter efeito, ela tem que ter um impacto coletivo. A maioria das pessoas tem que estar vacinadas. Eu sou para vocês, assim, eu vivi a década de 70, década de 80, década de 90, eu vivi os altos índices de sarampo esqueci o nome da doença que deixa a pessoa paraplégica, deixa a pessoa paralítica. Esqueci o nome. Me ajuda aí. Né? E tinha lá o Zé Gotinha, né? O Estado não obrigava ninguém a tomar vacina, mas foi feita uma propaganda maciça sobre a importância das vacinas e as pessoas começaram a vacinar seus filhos, a se vacinarem, e a redução de número de pessoas doentes, o sarampo chegou a ser erradicado do Brasil. Certo? Porque as pessoas se vacinavam. E agora parece essas pessoas, não sei de onde que esses indivíduos, de que planeta essas pessoas saíram, certo? Possivelmente foram vacinadas quando criança, certo? Defendendo a antivacina. Certo? Eu já ouvi até dizer que a vacina do Covid vai instalar em você um chip de localização chinesa. Essas pessoas, elas comem o quê, hein? Onde vivem? O que bebem? O que leem? Quinta no Globo Repórter. Né? Brincadeira. Né? É muito louco isso, né? Mas é importante você discutir essa questão. É importante você discutir. É engraçado. Né? Domingo no Globo Repórter, né? Isso aí. É importante conversar com a pessoa de biologia, a pessoa de química sobre essa questão da vacina e a gente fazer esses paralelos. Nós estamos discutindo um contexto do início do século XX e a gente percebe esse discurso ainda no século XXI. Tomar vacina. Pois é. Se pintar aí, ó, tem uma vacina aí, você toma ou não toma? Né? Animais fantásticos cai melhor, Samuel. Isso aí eu só tirava o fantástico. Né? Mas isso é muito louco. Certo? Isso é muito louco. O meu temor pela vacina hoje, do Covid, não está ligado a quem está produzindo, mas a pressa a qual ela está sendo feita. Certo? A minha preocupação é só isso. A pressa. Não é se está sendo feito na Inglaterra, ou se está sendo feito na China, ou na Rússia. A minha preocupação é só isso, essa pressa. Para se produzir uma vacina e se a gente saber se essa vacina vai ter efeito mesmo ou não. Então eu vou ler bastante a respeito, vou me instruir bastante para fazer. Claro que eu vou fazer uso de vacina, óbvio, certo? Mas o Oswaldo Cruz enfrenta outros problemas, não só a ignorância a gente enfrenta hoje, né? A negação da vacina é uma questão de ignorância, certo? E a questão moral ela vai ser importante, certo? Ele desconsiderou esse aspecto, né? Ele vai desconsiderar esses aspectos. Certo? Ele vai desconsiderar. Para combater a febre amarela,
organizou-se as equipes de caça-mosquito, tipo o mosquito da dengue, né? Olha, é emprego, hein? Você trabalha no mosquito da dengue. Aí você ia nas casas das pessoas caçar mosquito. O mosquito da dengue joga lá aquele venenozinho nos ralos, né? Para matar os mosquitos. Onde os agentes sanitaristas, incumbidos de perseguir mosquitos, podiam... Aqui está o problema. Podiam invadir as casas e quebrar a inviolabilidade dos lares cariocas. Ninguém pode entrar na sua casa sem autorização, certo? Nem a polícia. A polícia só pode entrar na sua casa sem a sua permissão se ela tiver certeza que tem um flagrante ali dentro. Tá acontecendo um crime lá dentro, a pessoa escondendo algo ilícito, a polícia pode entrar na sua casa, desde que ela encontre e constate que lá está o flagrante. Certo? Se não tiver, esse polícia tem um problema nas mãos. Certo? Mas ninguém pode entrar na sua casa sem a sua autorização. Nem Conde Drácula entra na sua casa sem você permitir. Certo? Para controlar a peste bubônica, outra doença, são dois problemas, a febre amarela e a peste bubônica. Foi promovida a verdadeira guerra aos ratos. Certo? Vindo da prefeitura até mesmo a comprar animais de quem os capturasse. Imagina isso. As pessoas mais simples, óbvio, estão caçando ratos. Certo? Levando a prefeitura em troca de algum din-din. É claro que o dinheiro vai ser irrisório, mas para quem não tem nada, isso vai hoje. Não vai ser uma coisa de grande e larga escala, mas você vai ter esse tipo de comportamento. A obrigatoriedade da vacina era cercada por uma rede de compulsão social, onde, mediante a comprovação da vacinação, estaria permitida a matrícula em escolas, admissão em empresas, casamentos, entre outros. Ou seja, você só teria acesso a alguns serviços, certo? Caso comprovasse a vacinação. É tipo o Bolsa Família, no governo anterior, certo? No governo anterior, o Bolsa Família garantiu o que para as pessoas? Você lembra? Para receber o Bolsa Família, que obrigatoriedade tinha que ter? Quer receber o Bolsa Família? Se tivesse filho pequeno, a criança tinha que estar na escola. Não, não é ter filhos. Se você tivesse filhos, o seu filho tinha que estar na escola. E estudando, né? É diferente de ter filhos. Né? O ter filhos está mais ligado ao salário família criado na ditadura, onde você ganhava uma grana a mais, durante a ditadura você teve isso, você ganhava uma grana a mais de acordo com o número de filhos que você tivesse. Aí o pessoal começou a procriar para ganhar o salário família, que no final do tempo não dá para você comprar uma caixa de leite. Certo? Então, o recurso ligado a ter filhos está ligado ao salário família que remonta à ditadura. Certo? O Bolsa Família, se você tem filhos, você não precisa ter filho para receber o Bolsa Família. Certo? Essas crianças elas têm que estar na escola. Então você reduziu o índice de crianças fora da escola. Certo? É importante isso? Relevantíssimo. Extremamente relevante. Certo? Extremamente relevante. Em todos os aspectos. Educacional, a segurança, se ela está na escola, ela não está na rua, exposta a perigos, certo? A outras influências. E por aí segue. Importante isso. Sugiro que vocês pesquisem a respeito. Eu já dei sugestão de algumas pesquisas hoje nessas duas aulas que nós estamos tendo, hein? Algumas. Tá. Aqui você tem aqui duas charges, né? Tá aqui a varíola, febre amarela, né? Representando a morte, né? Aqui a peste bubônica, né? Representando a morte. Aqui uma charge, citando aqui, ó, espeto obrigatório, todo mundo sendo furado por uma agulha, né? Ó, cortando o braço das pessoas. Ó. Espeto obrigatório, uma charge de jornal criticando a ação do Oswaldo Cruz, certo? E aqui uma outra charge mostrando o Oswaldo Cruz à frente, né, com sua equipe de apoio, enfrentando o povo. Vai haver o conflito? Vai haver o conflito. Certo? Vai haver o choque. Aqui, ó. Nesse contexto, onde o povo já era a maior vítima das medidas de combate à inflação, se levanta contra o que entende ser mais um abuso. Assim, a tensão social aumentava a cada dia e o conflito eclodiu. Veja só,
Então, não é só pura e simplesmente a obrigatoriedade da vacina, a inviolabilidade dos lares está sendo comprometida com a entrada dos funcionários públicos nas casas das pessoas. Tem um conjunto de fatores aí à volta, né? As medidas de controle, contenção dos salários, lembra? Redução dos salários, redução do investimento nas políticas públicas, redução de financiamento das indústrias, o que impede a geração de emprego, aumento de impostos. Isso tudo está afetando essa população, certo? Aí o presidente resolve derrubar a sua casa, né? Para construir ali uma rua ou uma praça. Tudo isso, toda essa tensão, ela cresce e uma hora ela explode. Você vai ter o conflito. Certo? Você vai ter esse conflito. Certo? A gente está tendo alguns momentos de tensão crescendo e se desenvolvendo. Né? Todo dia o jornal mostra, por exemplo, o comportamento de polícia em relação a indivíduos da periferia ou indivíduos negros. Certo? Isso vai criando uma insatisfação, um incômodo, e isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega a hora que você vai ter o conflito. Necessariamente não, Samuel. E esse que é o ponto. Eu falei, as pessoas estão abandonadas, certo? E a indenização ela é insuficiente. Hoje você tem leis que garantam isso. Por exemplo, o interesse do Estado, se a prefeitura entender que é necessário construir uma via para melhorar o deslocamento de trânsito, o ir e vir das pessoas, e sua casa está no meio, ela vai te fazer uma proposta dentro do valor de mercado da sua casa. Certo? Se você disser que não, vai haver um embate e a tendência é que você perca. Né? Você vai ser indenizado por um valor equivalente ao que sua casa vale, mas sua casa vai para o chão. Né? Quando eu morei em Laranjeiras, eu vi isso na construção da Norte-Sul. Certo? A Norte-Sul, quando entra em Laranjeiras, as ruas para serem construídas, elas derrubaram casas do lado direito, né? Da onde eu estou aqui, do lado direito. As casas foram indenizadas, o morador se recusou na época, houve uma proposta, houve uma questão judicial, se decidiu, certo? Pela indenização e a desapropriação, certo? Daquela casa. O indivíduo foi indenizado, a casa foi derrubada e a Norte-Sul foi construída ali na época, passando por cima do que foi a casa dele um dia, certo? Então, as questões de interesse da maioria do Estado podem sobrepor o seu interesse, mas você seria indenizado, sim. Certo? Beleza? Aumentava cada dia e o conflito eclodiu. A charge aqui mostra isso, né? O conflito. Né? Os entulhos, oriundos das demolições, eram utilizados como barricadas pelo povo. Então, o povo vai se utilizar dos entulhos, das destruições, para se esconder e atacar coisas na polícia, né? Nas forças armadas, certo? Então você tem as barricadas utilizadas, sendo produzidas por esses entulhos. Tá aí um trechinho da obra do Lima Barreto, né? Diário Íntimo, mais uma referência literária para vocês, caso vocês tenham interesse, onde ele descreve, tá aí, ó, entre aspas, a polícia arrepanhava à torto e à direito pessoas que encontrava na rua. Recolhia as delegacias, depois juntava na Polícia Central. Aí, violentamente, humilhantemente, arrebatava-lhes os cós das calças, pegavam e empurravam num grande pátio. Juntadas que fossem algumas dezenas, remetia-as à Ilha das Cobras, onde eram surradas desapiadadamente. Né? O histórico de violência da polícia ou das forças militares no Brasil também é histórico. Certo? Também é histórico. Olha que coisa inédita que nós vamos ler agora. Hein? Vê, isso não aconteceu ainda na República. Vê. Aproveitando-se da insatisfação popular, militares ligados à ala florianista tentaram um golpe liderado por Lauro Sordão. Nós temos quantos anos de República aí? Qual tentativa de golpe teve? Teve quantas tentativas? Já teve quantos golpes e tentativas de golpe? O governo decretou estado de sítio. Também inédito, né? Não teve até agora na história da República. 1889, 1890, 1900, 10 anos.
11 anos, com mais 6, nós temos 18 anos. Em 18 anos, é o quarto presidente, né? Deodoro Floriano, Prudente, Campos Salles, Rodrigues Alves. Quinto presidente. Será? É a terceira declaração de estado de sítio. Terceira tentativa de golpe. A história do Brasil é uma história de golpes. Toda aula eu vou repetir isso para vocês. Toda aula eu vou repetir isso para vocês. Para vocês verem que a gente não está inventando quando fala isso. A gente não está inventando isso. Certo? A gente não está inventando. Isso não surge. Não é notícia falsa. Não é notícia falsa. As estratégias para assumir o poder. Você culpa o Estado, você aponta o Estado como corrupto e usa isso como justificativa para golpes constantes. Nós vamos ver mais alguns, até chegar em 2020, nós vamos ver N golpes, ou tentativas de golpes, decretação de estado de sítio. N. É importante atentar para isso, certo? O governo decreta estado de sítio e reprime os revoltosos. Os revoltosos aí, no caso, é essa ala militar que tentou o golpe. Certo? É essa ala militar aí que tentou o golpe. Certo? Tranquilo? Beleza, senhoritos e senhoritos? 5 minutinhos aí para fechar. Vou parar.